Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda no canal Aldimara Martins. Vou pedir para você ficar aqui comigo, eu estou lendo a Bíblia. No final, deixa o seu like, o seu comentário. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve. Que Deus abençoe. 1 Coríntios 13. Mesmo que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, mas não tivesse amor, seria como metal que soa ou como prato que retine. E mesmo que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios, e tivesse todo o conhecimento, e mesmo que tivesse fé suficiente para mover montanhas, mas não tivesse amor, eu nada seria. E mesmo que eu distribuísse todos os meus bens para o sustento dos pobres, e entregasse meu corpo para ser queimado, mas não tivesse amor, nada disso me traria benefício algum. O amor é paciente, o amor é benigno, não é invejoso, não se vangloria, não se orgulha. Não se porta com indecência, não busca os próprios interesses, não se enfurece, não guarda ressentimento do mal. Não se alegra com a injustiça, mas congratula-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais é vencido, mas, havendo profecias, serão extintas, havendo línguas, silenciarão, havendo conhecimento, desaparecerá. Porque parcialmente conhecemos e parcialmente profetizamos. Mas quando vier o que é completo, então o que é parcial será extinto. Quando eu era criança, eu falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Mas assim cheguei à idade adulta. Acabei com as coisas de criança, porque agora vemos como por um espelho de modo obscuro, mas depois veremos face a face. Agora conheço em parte, mas depois conhecerei plenamente. Assim como também sou plenamente conhecido. Portanto, agora permanecem estes três: a fé, a esperança e o amor. Mas o maior deles é o amor. 1 Coríntios 14. O dom de profecia é superior ao dom de línguas. Segue o amor e desejai intensamente os dons espirituais, mas principalmente os de profetizar. Pois quem fala em uma língua não fala aos homens, mas com Deus, porque ninguém o entende, mas pelo Espírito fala mistérios. Mas quem profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que fala em uma língua edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Gostaria que todos vós falasseis em línguas, mas muito mais que profetizasseis. Quem profetiza é maior do que o que fala em línguas, a não ser que a intérprete para que a igreja receba edificação. Ora, irmãos, se eu for até vós falando em línguas, que benefício vos trarei? Se não vos falar por meio de revelação ou de conhecimento, ou de profecia, ou de ensino. O mesmo acontece com as coisas que não têm vida e emitem som, como a flauta e a harpa. Se não formarem sons distintos, como se saberá o que se toca na flauta e na harpa? Porque, se a trombeta tocar de modo incerto, quem se preparará para a batalha? Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras que se podem compreender, como se entenderá o que dizeis? Pois estareis como que falando ao vento. Por exemplo, há muitos tipos de línguas no mundo, e nenhuma delas sem sentido. Se, pois, eu não souber o sentido da língua, serei estrangeiro para quem fala, e quem fala será estrangeiro para mim. Assim também vós, já que estáis desejosos de dons espirituais,
Procurai desenvolver os que servem para a edificação da igreja. Por isso, aquele que fala em uma língua, ore para que a possa interpretar. Porque se eu orar em uma língua, o meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera. Que fazer então? Orarei com o espírito, mas também com a mente. Cantarei com o espírito, mas também com a mente. De outra maneira, se louvares com o espírito, como dirá amém diante de tua ação de graças, quem não é instruído, visto que não sabe o que dizeis? Pois é claro que agradeces de modo adequado, mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus porque falo em língua mais que todos vós. Todavia, prefiro falar na igreja 5 palavras que se podem compreender, a fim de também instruir os outros a falar 10.000 palavras em uma língua. Irmãos, não sejais como crianças no entendimento. Quanto ao mal, contudo, sede como criancinhas, mas adultos quanto ao entendimento. Está escrito na lei: falarei a este povo por intermédio de homens de outras línguas e por intermédio de lábios de estrangeiros, mas nem assim me ouvirão, diz o Senhor. Desse modo, as línguas são um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos. A profecia, porém, não é um sinal para os incrédulos, mas para os crentes. Se, pois, toda a igreja se reunir num lugar e todos falarem em línguas e entrarem pessoas não instruídas ou incrédulos, por acaso não dirão que estáis loucos? Mas, se todos profetizarem e alguma pessoa incrédula ou não instruída entrar, será por todos convencida de seu pecado e julgada. Os segredos do seu coração se tornarão manifestos. E assim, prostrando-se com o rosto em terra, adorará a Deus, afirmando que de fato Deus está entre vós. A necessidade de ordem no culto. Irmãos, que fazer então? Quando vos reunis, cada um de vós tem um hino. Tem uma palavra de instrução, tem uma revelação, tem uma palavra em língua, tem interpretação. Tudo deve ser feito visando a edificação. Se alguém falar em uma língua, que falem somente 2. Quando muito 3, um de cada vez, e haja quem interprete. Mas se não houver intérprete, permaneça calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Que 2 ou 3 profetas falem e os outros julguem o que foi dito. Mas, se for dada uma revelação a alguém que estiver sentado, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar, um de cada vez, para que todos aprendam e sejam encorajados. O espírito dos profetas está sujeito ao controle dos profetas, porque Deus não é Deus de desordem, mas sim de paz. Como em todas as igrejas dos santos, as mulheres devem permanecer caladas na igreja, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas, como também a lei ordena. Se quiserem aprender alguma coisa, perguntem em casa ao marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Acaso foi de vós que a palavra de Deus saiu, ou ela veio somente para vós? Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Mas se alguém não reconhece isso, tal pessoa não será reconhecida. Portanto, irmãos, desejai intensamente o dom de profetizar, e não proibais o falar em línguas. Mas tudo deve ser feito com descendência e ordem. Glória a Deus, aleluia. Feche os seus olhos e juntos vamos orar ao Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado, Senhor, seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como também temos perdoados aos nossos devedores. E não nos deixes entrar em tentação, mas livra-nos do mal, pois teus são o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.